Oi! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão dos limites com crianças. O trabalho intencional com limites com as crianças. Primeiro a gente precisa saber o que é o limite, né? Nós podemos pensar o limite na questão de 3 dimensões. Na questão do limite até onde eu posso ir, na questão do limite na transposição da barreira, na questão do limite até o meu limite. Mas para nós aqui o que é fundamental é a questão do limite enquanto aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso fazer. É necessário que os pais, é necessário que os educadores, os professores, as pessoas que trabalham com essas crianças, que educam, que ficam com essas crianças, tenham conhecimento que a responsabilidade é muito grande, porque eles são responsáveis por colocar os limites nessas crianças. As crianças, elas nascem sem ter os limites e cabe na cultura e cabe ao meio em que ele vive, ou seja, aos pais, os educadores, os mais informados, a colocar esses limites para garantir a segurança, para garantir a sobrevivência das crianças, para garantir que ela tenha uma vida saudável. Porém, nós temos que pensar que para colocar o limite, nós vamos ter que trabalhar com as regras. Alguns chamam de combinados, eu gosto de falar com as regras mesmo. E nesse sentido nós vamos ter dois tipos de regras, que são as regras negociáveis e as regras inegociáveis. Quando a gente trabalha colocar limites, quando a gente trabalha com a dimensão do limite do que eu posso ou não posso fazer, e o trabalho com as regras, nós estamos pensando no trabalho com o desenvolvimento da autonomia da criança. E quando eu trabalho com essa questão, eu tenho que pensar que o trabalho com a regra vai ajudar no seu desenvolvimento humano. Não é no sentido de manipular a criança, não é no sentido de fazer o que o adulto quer, mas é no sentido de contribuir com o desenvolvimento dessa criança e se situar no mundo. Ela necessita disso para se situar no mundo. Então eu disse para vocês 2 tipos de regras, as regras negociáveis e as regras inegociáveis. Eu vou começar com as regras inegociáveis. As regras inegociáveis, elas geralmente estão pautadas nos princípios éticos universais, aqueles princípios já discutidos durante as declarações dos direitos por muitos países aí nas décadas passadas. As regras inegociáveis, nós vamos pensar em regras de 3 tipos, que são as regras onde eu vou trabalhar com a questão da saúde, a questão do tratamento social e da questão do estudo. Vamos pensar nesse sentido dessas 3 regrinhas. Então, as regras inegociáveis é no sentido de, quando eu digo que a regra na questão da saúde, a criança, ela não pode escolher se ela quer ou não ter algum procedimento, passar por algum procedimento para melhorar a sua saúde. Aí, no caso, os pais estão bem, tá muito tranquilo isso, que o pai, se precisa, tampa o nariz, pede ajuda para colocar o remédio na boca da criança quando ela não quer tomar. Então, é inegociável, a criança vai tomar o remédio sim. A criança não vai tomar banho de chuva num tempo frio, que ela pode ficar doente. Então, são algumas regrinhas que isso não tem negociação, ela tem a informação, não abre para discussão com as crianças. Com relação ao estudo, eu ouço muito na escola, quando eu vou questionar com alguns pais, né, que as crianças não estão vindo para a escola, eles dizerem: ai, meu filho não quer vir para a escola, professora. Gente, isso é inegociável. A criança não tem que escolher se ela quer ir para a escola ou não, ela tem que ir para a escola, e essa é uma responsabilidade dos seus pais. Isso é uma função da escola, cobrar aos pais quando elas não estão indo, mas é a responsabilidade dos pais em levar a criança pequena para a escola, os mesmos os maiores, não tem querer se ele quer ou não. Então a regra com relação ao estudo e ao trabalho, ela é inegociável.
A criança vai poder escolher qual roupa ela vai, se for possível, é claro, qual trajeto vai fazer para ir até a escola, se for possível, é claro, se nós vamos de bicicleta ou a pé, se nós vamos de carro ou nós vamos de bicicleta, isso ela pode escolher. Porém, se ela vai ou não na escola, isso não cabe a ela, essa escolha. Essa é responsabilidade dos pais. Outra regra inegociável que é a relação ao trato com o outro. Eu não vou discutir com a criança se ela vai tratar o outro com respeito ou não. Ela vai tratar o outro com respeito, mas para isso eu tenho que ter alguns cuidados, tá, ok? Por que eu tenho que ter alguns cuidados? Porque a criança, ela observa muito o seu meio, então ela observa como as pessoas mais velhas tratam também o outro. E isso é importante para que ela aprendam algumas regras de convivência com o outro. Uma criança, ela vai tratar o outro com respeito, mas se ela não trata o outro com respeito, cabe ao adulto informá-la. Se ela não fala um bom dia, se ela não fala um boa tarde, se ela não fala com licença, cabe ao adulto da relação dizer a ela, lembrá-la que é importante ela ter essa polidez com outra pessoa, né? Eu jamais vou discutir com a criança se ela vai ou não bater no outro. Ela não vai bater no outro, porque nas pessoas não pode bater nunca. Bater dói, bater machuca. Não é não bater porque bater é feio. Não, bater dói e machuca. É preciso informá-la o porquê pode ou porquê não pode, ok? Agora, as regras negociáveis, ela vai dizer respeito à organização, algumas escolhas que ela pode nos ajudar a negociar, né? Que são as regras negociáveis. Nós vamos abrir para discussão. Regra inegociável, não abro para discussão. Eu informo o porquê? Não. Regras negociáveis, eu abro para discussão com a criança qual é a melhor forma de se fazer uma coisa ou outra. Exemplo. Nós podemos abrir a discussão para resolver algum problema. Nós estamos com um problema, tem brinquedo espalhado aqui no chão, como nós vamos fazer para resolver esse problema? Trazer a criança para discutir com a gente. Nós estamos com um problema, você está brincando e não está guardando os brinquedos. Como a gente pode fazer para resolver esse problema antes daí de pegar o brinquedo? Outra regra negociável. Nós podemos pensar na questão, vamos pensar na flexibilidade da regra, que ela tem que ser flexível, ou seja, a regra negociável, ela não depende do humor do adulto, tá? Ela tem que ser coerente, ela tem que ser flexível, mas ela tem que ser coerente com ao fato real, não ao humor do adulto. Por exemplo, hoje pode, amanhã não pode. Isso não é legal. Outra coisa, as regras negociáveis, elas podem e devem ser discutidas junto com as crianças, pais e professores, elas não devem ser antecipadas. Como assim? Eu não vou antecipar um problema. Geralmente nas escolas, alguns professores têm por hábito chegar no início do ano e já fazer uma lista, tudo do que não pode. Não, eu preciso discutir junto com a criança, trazer ela para debater a hora que o problema acontece. Então essas são as regras negociáveis. E o mais importante, a regra negociável, aliás, as negociáveis e as inegociáveis, mas elas valem para todos, para adultos e crianças. Então, se uma criança não pode gritar dentro de uma sala, um professor também não. Se uma criança não pode bater em outra pessoa, um adulto também não pode bater na criança, tá? Então, nós temos que pensar essa questão das regras negociáveis e das regras inegociáveis num trabalho intencional para que a gente consiga contribuir com o desenvolvimento da criança. Nós vamos voltar com mais informações a respeito das regras negociáveis e inegociáveis e um pouquinho sobre as sanções num outro momento. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, mande aí
Mande nos comentários aí que eu estarei respondendo. Obrigadão, bye!